Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã em Cristo, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um Meditai, mais um espaço, mais um momento para conversarmos um pouquinho sobre as reflexões que transformam, mudam a nossa existência, o nosso caráter cristão, a nossa vida. Que você possa nos ajudar compartilhando esse vídeo, flegando ali no gostei ou no não gostei, se inscrevendo, passando essa informação para outras pessoas, dando relevância a este trabalho, evangelizando através desse trabalho. Deus possa abençoar a sua vida. João, capítulo 1, versos do 35 ao 39. O que você está buscando? Essa é a pergunta que eu quero deixar para que a gente medite um pouquinho nela, né? Jesus, muitas vezes, ele guiou pessoas por meio de perguntas que faziam com que elas pensassem, né? E essa foi a sua pergunta feita a 2 seguidores. Nós vamos ver isso lá no Evangelho de João. Então pense comigo, o que é que você está buscando? O livro, o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 35 até o verso 39, diz assim a palavra de Deus. E no dia seguinte, João Batista estava outra vez com 2 de seus discípulos, e ao ver Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E ouvindo-o dizer isto, os 2 discípulos seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, lhes disse: O que vocês procuram? E eles responderam: Mestre, onde moras? E ele lhes respondeu: Vinde e vede. Então foram e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Esse acontecimento, ele ocorre ali alguns dias depois do batismo de Jesus. Foi aquele evento poderoso, um evento tremendo, onde ali no Rio Jordão houve ali aquele momento do testemunho de João, quando Jesus fala: eu não sou digno de, eu preciso ser batizado por ti, vens tu a mim? E então Jesus é batizado, e ao sair o Espírito do Senhor, de forma corpórea, ele repousa sobre o ombro de Jesus, e então vem uma voz para todas aquelas pessoas que estavam ali, uma voz que diz: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Foi um evento poderoso. Jesus fica um pouco de tempo ali, na verdade, em Betânia, né? Ele não fica muito tempo. A Bíblia diz lá em Marcos, no capítulo 1, verso 14, que logo assim que João é preso, Jesus volta para Galiléia. E aí então nós temos esse acontecimento que nós narramos ainda agora aqui. 2 discípulos de João, quando ouvem João dizer, ao olhar para Jesus, que este é o Cordeiro de Deus, né? Como nós vimos ali, né? Eis o Cordeiro de Deus. Então eles começam a seguir Jesus. Em algum momento, Jesus olha para trás e percebe que eles estão acompanhando ele. Então Jesus faz a pergunta: o que vocês estão procurando? A pergunta de Jesus para os 2 discípulos, ela é interessante porque ela não foi uma pergunta sobre Deus, sobre o pecado, sobre política, alguma questão familiar, nada. Na verdade, foi uma pergunta muito objetiva que Jesus fez, mas ela é interessante porque ela nos revela algumas coisas, tanto da perspectiva dos discípulos quanto da perspectiva do próprio Senhor. Então,
A pergunta de Jesus, ela é uma pergunta que faz a gente refletir sobre nós mesmos, porque ela nos leva a, como é que eu posso dizer? Ela nos leva a fazer um exame sobre o que de fato importa para a gente, né? O que de fato realmente nos importa, o que é que nós estamos buscando? Todos nós buscamos alguma coisa, queridos, né? Talvez a gente, e seja até interessante porque talvez na nossa vida, né, podemos dizer assim, talvez não exista uma tragédia maior do que uma vida inteira perdida buscando a coisa errada. Então há pessoas que elas passam a vida inteira buscando algo, investindo, elas investem em recursos, investem em tempo, investem em energia, investem em dinheiro, esforço, se dedicam somente para encontrar aquele objeto da sua busca, alcançar, comprar, ganhar, etc. E então perceberam em pouco tempo que não era aquilo que realmente elas estavam buscando. Então, dali o que vem? Vem um vazio, porque elas não sentem que a busca foi concluída, que está faltando alguma coisa. Isso talvez aconteça com você. E a outra questão é que, nessa busca infrutífera, nós acabamos não conseguindo responder a pergunta de Jesus. Mas, afinal de contas, o que é que nós estamos buscando? O que nós procuramos? Então, a maioria de nós busca coisas boas. Nós buscamos sucesso, buscamos segurança, buscamos estabilidade, buscamos paz, nós buscamos amor, buscamos esperança, etc, etc, etc. Porém, o que acontece é que nem sempre nós sabemos aonde e como buscar corretamente essas coisas. Então, muitas vezes, nós buscamos coisas corretas, coisas boas, mas acabamos empregando um esforço, utilizando formas, meios, e às vezes buscando em lugares errados. E isso gera uma eterna frustração. Então, assim, a pergunta de Jesus, ela é muito curiosa, ela é muito interessante, porque ela traz para a gente aqui, ela nos detém o suficiente para que a gente possa medir as nossas ações, né? As ações que a gente pratica que estão justamente alinhadas com o que a gente verdadeiramente está buscando, com aquilo que realmente importa para a gente. Pensa comigo o seguinte, querido. Jesus faz uma pergunta interessante, curiosa para aqueles discípulos. O que vocês estão procurando? E é interessante porque essa pergunta de Jesus, ela não somente para os discípulos, é uma pergunta que vai acabar revelando o coração deles, mas ela também revela o coração do próprio Cristo. O próprio Senhor, ele, através dessa pergunta, nos permite um olhar mais aproximado do seu próprio coração. Então, assim, lá em João, no capítulo 35 ao 39, Jesus oferece, né, para esses dois seguidores, até então, seguidores, né? Eu disse discípulos, mas eles ainda são seguidores. Ele oferece para eles uma conversa e um relacionamento. Jesus faz a pergunta, né? O que buscais? O que estão procurando? E eles respondem: Senhor, aonde tu moras? Senhor, aonde tu habitas? Senhor, como eu faço para te encontrar? Senhor, aonde tu estás para que eu possa estar junto contigo? Então, quando a gente vê a pergunta de Jesus, ela faz com que eles revelem o seu coração. Aqueles homens eram pescadores. Um deles é André, irmão de Simão Pedro. Pescadores. Havia muita coisa que aqueles homens poderiam estar buscando, porque a vida de pescador era uma vida dura, era uma vida sacrificada, como é até hoje. Aqueles homens não viviam no gozo das suas fazendas, tinham dificuldades, passavam lutas. Havia muita coisa que aqueles homens talvez estivessem buscando, poderiam buscar, mas ali, naquela resposta, o coração deles se revelou.
O que eles buscavam? O que vocês querem? Senhor, aonde tu moras? Como eu te encontro? Aleluia. Mas olha só, queridos, Jesus também faz uma coisa maravilhosa, porque a resposta de Jesus revela o seu coração. Jesus poderia ter dado o endereço. Ele poderia ter dito, olha, eu fico ali numa casa, a segunda casa, vocês entrem ali em Cafarnaum, naquela vila tal, a casinha assim, assado, desce ali as suas características, tem um mercadinho próximo, alguma referência, etc. Eu fico ali. Mas o que Jesus fala? Venham e vejam. Aleluia. O que Jesus queria com isso? Jesus mostra que nessa pequena interação, né, ele passa de um momento de uma pergunta assim, que desnuda a verdadeira intenção do coração daqueles homens, até um convite para vir e ver. Então, o que Jesus revela ali? Né? De imediato, se aquilo que eles estavam buscando realmente era ele, realmente estava nele. Né? E pela resposta, Jesus então vai além, porque Jesus então promove um momento de intimidade, de comunhão. Jesus chama aqueles homens para estar com ele, mostra o lugar onde ele morava, e a Bíblia vai dizer que eles passaram o dia e a noite ali. E aí então, quando aqueles homens saem dali, no dia seguinte, lá no verso 41, a Bíblia diz que a resposta de André, ele sai louco, alucinado atrás de Simão. Quando ele encontra o seu irmão, a resposta daquele homem, que agora não é mais um seguidor, agora é um discípulo. Agora ele realmente é um discípulo do Mestre Jesus. Aquela resposta dele, ele mostra que o coração dele foi transformado. Ele diz, achamos o Senhor. Nós encontramos o Salvador. Encontramos o nosso Messias, encontramos o nosso Rei, encontramos o nosso Redentor. Nós achamos o Senhor. Venha, venha. E ele pega então o seu irmão e apresenta para Jesus. Aleluia. Olha que coisa linda, queridos. Então, para concluir, que o Senhor, para você e para mim, que nos envolvemos com tanta busca, que o Senhor possa nos ensinar que é somente Ele, o único, capaz de satisfazer todos os nossos desejos, todos os nossos anseios, e que é somente nele, que nós temos a plenitude do propósito da nossa própria existência. Pense nisso e seja abençoado.